tudo sobre a estreia do Flamengo na Copa do Mundo. Quero falar também sobre Filipe Luís abordando a situação de Gerson no Flamengo. O Filipe Luís impressionando a imprensa espanhola, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, muita gente se perguntando se o Filipe Luís conseguiu convencer o Gerson a desistir do acordo com o Zenit. Não há nenhuma possibilidade de reversão dessa história. O Gerson já tem um acordo verbal fechado com o time russo. O Zenit só não fez o depósito do pagamento da multa de 25 milhões de euros porque queria disputar o Super Mundial de Clubes primeiro. E é dessa maneira que vai acontecer. O Filipe Luís, às vésperas da estreia contra o Esperance da Tunísia, jogo marcado para as 10 da noite dessa segunda-feira, foi perguntado sobre a situação do Gerson e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, o Gerson é um líder dos companheiros e continua sendo importante. Até o momento é isso e nada mudou. Conversei com ele, uma conversa privada, e pra gente, como clube, não aconteceu nada. Pessoal, isso não significa que o Flamengo ignora a possibilidade de o Gerson sair. Dirigentes do Flamengo também asseguram a todo instante que não há proposta, e não há mesmo, porque o Zenit já combinou com o Gerson o pagamento da multa à vista, não há por que negociar com o Flamengo. O Flamengo não precisa ser consultado, basta fazer o depósito depois do Super Mundial para que a transferência aconteça. Bora falar agora sobre Filipe Luís, o técnico do Flamengo que estreia na Supercopa, na Copa do Mundo de Clubes, tem causado excelente impressão na imprensa espanhola. O jornal AS da Espanha chegou a fazer uma matéria enchendo a bola do comandante do Flamengo, um velho conhecido dos espanhóis por conta da sua passagem como lateral esquerdo, em especial do Atlético de Madrid. O jornal AS da Espanha faz o seguinte, reporta a seguinte informação: 3 títulos em menos de 30 jogos. Esse é o técnico Filipe Luís, que inspira o Flamengo. Na matéria, o AS chega a lembrar que o Filipe Luís chegou a ter mais títulos do que derrotas enquanto treinador rubro-negro, e ele também fala de uma série de benfeitorias garantidas desde a contratação do Filipe Luís, que veio das categorias de base e tem causado enorme boa impressão. A matéria ainda cita que o Filipe Luís pode ser, num futuro não tão distante, técnico da seleção brasileira em substituição a Carlo Ancelotti. É para tudo isso? Você vê o Filipe Luís com esse enorme potencial? Dá para imaginá-lo treinando clubes europeus? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora destacar agora a estreia do Flamengo no Super Mundial de Clubes, vitória por 2-0 contra o Esperance na noite dessa segunda-feira. Jogo tranquilo, sem grandes dificuldades. O Arrascaeta sempre ele abriu o placar no primeiro tempo e Luiz Araújo na etapa final deu números finais, vitória por 2-0. O Flamengo divide a liderança do grupo com o Chelsea, ambos venceram sua partida por 2-0. Chelsea fez 2-0 no Los Angeles FC. Precisamos falar do Arrascaeta, que marcou seu 13º gol em 27 partidas na temporada. Ele ainda soma mais 6 assistências, ou seja, 19 participações em gol em 27 apresentações. Jorginho fez sua estreia como reforço depois de ser contratado do Arsenal e deu o passe para o segundo gol do Luiz Araújo. Jorginho estava bastante contente com tudo que viveu nessa segunda-feira, abre aspas para o novo jogador do Fla, me senti muito bem. A minha primeira impressão no Flamengo é que é um grupo maravilhoso, de jogadores que querem caminhar na mesma direção. São jogadores de grande qualidade e isso acaba facilitando. Acredito que só temos coisas boas daqui para frente. Só para completar, importante registrar que parte da torcida do Flamengo que se concentrou atrás de um dos gols vaiou bastante o Gerson e chegou a chamá-lo de mercenário. Diferente. Você entrou ali no segundo tempo. Queria saber de você, assim, como é que foi essa estreia, como é que vocês enxergaram o adversário também, passando aí, agora vencendo com 3 pontos. Nesse momento o Flamengo é líder dentro desse grupo. Olha, fizemos um bom jogo diante de uma equipe que teve a linha muito baixa, né? E a gente conseguiu ainda fazer o nosso jogo. Estudamos bastante a equipe deles em bola longa, onde eles poderiam trazer dificuldade para a gente, bola parada também, mas a gente estava super bem compacto ali para poder cada um explorar a melhor bola que vinha, e a gente conseguiu neutralizar bem a equipe deles e sair com os 3 pontos. Ô Bruno, queria te perguntar sobre essa
diversidade de pontas que o Flamengo terminou o jogo com. O Plata não é tão considerado assim, mas com você, com o Plata, e você jogando ali pelo lado esquerdo, com o Luiz Araújo, Michael, Cebolinha. O Flamengo terminou o jogo com 5 pontas de origem, né? Que você comentasse um pouco isso. O Felipe viu que a equipe do Esperança abriu um pouco mais e precisava de jogadores rápidos ali na frente, e ele soube ler isso bem, colocando eu e Plata no primeiro momento, depois o Michael, Cebola também, e a gente super entendeu bem o que ele queria que a gente pudesse fazer ali na frente. Poderia ter mais bola ali pra gente até fazer mais gol, mas acredito que a gente foi super bem e conseguimos fazer o que o Felipe tinha pedido. Bruno, ontem os jogadores do Palmeiras e Porto reclamaram do gramado. Foi colocado um tapete no último domingo. Como é que você sentiu esse gramado aí? A gente gostou do campo, o campo tá bom, a gente não viu nada de irregular ali e a bola rola bem, né? Isso é o que o Flamengo sempre pede no Maracanã, que a bola role bem, e a gente conseguiu ver mesmo colocando o gramado por cima ali, a bola estava super viva, dando dinâmica no jogo, e a gente sempre conseguia achar os jogadores rápido na frente, em triangulação, para poder chegar na frente, finalizar. Então o campo tá bom. Vitória importante também para tirar aquela ansiedade da estreia, né? E vencer um time, como você falou, com linhas baixas. Mas agora tem um jogo contra o Chelsea, que você imagina um jogo muito diferente desse contra o Esperança? Com certeza. Nós estamos falando do Chelsea, né? Uma equipe que tem jogadores rápidos, que pressiona bem, né, na frente. Um time que joga para frente. Vai ser um jogo totalmente diferente, mas um jogo aberto, né? Onde o Chelsea joga e deixa jogar também. E a gente é o jogo que a gente gosta, mas a gente tem que ter bastante atenção, porque estamos falando de um time europeu, um time muito forte. Então a gente vai estudar eles a partir de amanhã para a gente fazer um bom jogo. Bruno, o Felipe falou na coletiva última agora que o mais importante para ele é o time ser protagonista, o time ter um protagonismo. Você tem aí no momento, você e o Pedro revezando ali no ataque em alguns, né? Hora joga você, hora joga o Pedro. Na próxima partida você pode ser titular. Como é que você avalia esse discurso do Felipe de que o mais importante a exemplo até do PSG, você ter um grupo protagonista? Você foi feliz. Eu acho que o grupo entende bem, né, o que o Felipe pede. Algum jogo eu vou estar titular, Pedro não. Um jogo hoje o Pedro foi titular e eu não. E a gente consegue assimilar bem isso junto com o treinador. E é isso, cara. O time não tem 11 titular. A gente tem que estar focado no grupo, em fazer o melhor, sempre que o Felipe pede, estando titular ou não. E eu tô aqui para poder ajudar. Vindo do banco ou jogando titular. Então é isso. Valeu. Obrigado, Bruno. Valeu, Bruno. Mais um? Boa noite. Vai? Peraí. Aqui, ó. Pode ser? Só pira aqui, ó. Eu queria que falasse sobre a vitória do Flamengo. O Flamengo dominou a partida, o time teve oportunidades, o time do Esperança. Na disputa com o Chelsea pela liderança. Uma vitória muito importante para começar o torneio. É sempre uma estreia sempre muito complicada, porque ainda mais num torneio como esse, em que a gente não é acostumado a jogar com as equipes, a gente conhece pouco dos jogadores, mas lógico que durante essa semana a gente teve conhecimento da parte coletiva deles, da parte individual também de alguns jogadores. Então a gente tem esse conhecimento, mas a partir do momento que você entra ali dentro do campo, você tem a real experiência ali, né, de estar enfrentando eles e conhecendo os jogadores. E a gente tinha muita dúvida em relação a como eles viriam, né? Os jogos que eles tiveram na Tunísia, a maior parte deles, eles dominavam todos os jogos pela superioridade que eles têm no campeonato lá. Então a gente não sabia se eles viriam com a mesma postura. Então nesse começo de jogo tem um pouco desse conhecer ali o adversário no meio do jogo. E felizmente acho que a gente entendeu rápido o jogo, conseguiu criar as oportunidades, conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o nosso jogo. No segundo tempo, acho que as poucas chances que a gente cedeu para eles, acho que teve talvez uma mesmo clara, foi por conta de uma adaptação, acho que em relação ao posicionamento que eles vieram no segundo tempo. O ponta, acho que é o 11, se não me engano, Belaile, acho.
não vou saber o nome dele direito, mas ele acabava não voltando tanto, então esse encaixe enquanto a gente estava atacando tinha que acontecer em um momento ou outro. Esse encaixe não aconteceu e ele é um jogador de muita qualidade, muito habilidoso e acabou criando essas chances para eles, mas depois acho que a gente conseguiu encaixar mais, conseguiu fazer o segundo gol, aí fica um pouco mais tranquilo, a gente conseguiu controlar mais o jogo e aí não sofrer também lá atrás. A gente viu o Flamengo com uma posse de bola muito grande, né? O Flamengo chegou a estar com 81% no primeiro tempo. Vocês esperavam, óbvio que vocês estudaram muito a equipe do Esperance, mas esperavam que fizessem um primeiro tempo tão avassalador como vocês fizeram, porque o Flamengo foi assim muito dominante no primeiro tempo. Bom, acho que como eu disse, a nossa identidade é essa, a gente busca isso. Eu até na coletiva eu comentei um pouco sobre a gente ter um entendimento e um pouco mais de controle do jogo, até pelas peças que a gente tinha. A gente tinha muitos jogadores de qualidade técnica e de bola mais no pé. Tinha mais o Luiz, que era um cara que tem qualidade, óbvio, mas é um cara que ataca mais espaço, tem mais velocidade. Os outros ali eram Arrasca, Pedro, Gerson, então Jorginho e Pulgar, que são jogadores que têm esse pé bom. Então a gente teve esse controle maior, pôde ter um controle maior do jogo com a bola, né? E a gente estava conseguindo pressionar bem, eles estavam quebrando e a gente estava ficando com a segunda bola, dando poucas chances para eles. Então por isso eu acho que esse domínio, acho que a gente prepara o jogo para isso. Como eu falei, em alguns momentos a gente fica nesse querer atacar toda hora e às vezes acaba perdendo um pouco de posse de bola e às vezes deixando o jogo um pouco mais aberto. Acho que no primeiro tempo a gente conseguiu isso. No segundo tempo foi o que eu falei, ele acabou tendo desencaixe porque eles acabavam, o atacante deles não voltava mais, então a gente teve que ter um encaixe melhor para poder evitar que eles tivessem as transições, que eles são muito perigosos. O próximo jogo é com o Chelsea, é lógico que o Felipe Luiz vai falar sobre o Chelsea com você, mas é teu costume acompanhar Premier League, acompanhar Champions? Sim, eu gosto de acompanhar futebol no geral, né? Premier League, que é acho que o principal campeonato do mundo, Champions League, óbvio. A gente acompanhou também a final deles na Europa League, acho que foi à tarde de um jogo nosso no Brasileiro à noite, ou da Libertadores, não lembro, mas a gente estava acompanhando lá no CT. Então a gente tem conhecimento, lógico que fica mais fácil por você já conhecer os nomes, né? Mas ao mesmo tempo são jogadores de uma qualidade muito grande, então a gente tem que ter um encaixe maior para ter esse erro zero dentro de campo, porque a gente sabe que é o que vai decidir num jogo como esse. Léo, a gente sabe que você gosta muito de esportes americanos, né? Para um jogador de futebol tão calejado, quando pisa numa arena dessa, numa competição dessa, bate um frio na barriga, passa alguma coisa diferente na cabeça ou esse tempo de experiência já deixa você mais calejado mesmo? Não, acho que a gente não pode nunca perder isso, né? Como jogador, às vezes a gente, entre aspas, em alguns momentos se acostuma com isso, mas acho que a gente nesse momento assim da carreira a gente não pode perder isso, porque é isso que nos motiva muito a estar dentro de campo, a estar vivendo esse tipo de jogo, jogando nesse tipo de estádio, nesse tipo de competição, com a estrutura que está sendo feita. Então acho que não pode se acostumar nunca, né? Fico muito feliz, é um estádio que eu acompanho muito por acompanhar a NFL, então eu sei bastante, assim, gosto de estar vendo, e é a realização de um sonho, assim, estar podendo disputar uma Copa do Mundo e sendo em estádios que eu costumo acompanhar na NFL. Ô, Léo, como é que vai ser esse bloco defensivo? Tá bom, ok. Valeu. Beleza. Boa noite. Havia uma ansiedade por parte de todo mundo, né? Acredito que de vocês também, pela estreia no Mundial, principalmente pelo fato de não conhecer muito o adversário. Quero saber assim, o quão foi importante aquele gol ali no meio do primeiro tempo e o quão para vocês foi importante também passar essa ansiedade agora da estreia, de entender bem como é que funciona a competição. Sim, obviamente que a gente tinha aquela ansiedade por conta da estreia na nova competição nova. Mas sabíamos que a gente fazendo o jogo do nosso jeito, do que o Felipe queria, o que ele quer dentro do campo, sabíamos que as coisas podiam dar certo. Então foi assim, a gente fez o que tinha que fazer, conseguimos a vantagem no primeiro tempo, depois conseguimos ampliar mais o placar com 2-0 e acho que a gente aí entrou também naquele momento que o jogo tinha que ficar com bola, controlar o tempo da bola, o tempo do jogo,
e foi o que a gente fez. Muito feliz pela vitória. Ô Rossi, mais uma vez você foi decisivo, né? Você fez uma defesa importante no momento que eles estavam tentando crescer no jogo, chegou em você e você decidiu mais uma vez. Óbvio que a importância do grupo, mas segue fazendo um grande trabalho e na sequência o Flamengo conseguiu encontrar um gol. Como é que você, também eu queria perguntar, como é que você viu a torcida do Flamengo aqui hoje presente, cantando muito também, né? Sim, pela torcida muito feliz por quem conseguiu fazer um grande esforço para estar aqui conosco e nos apoiar dentro do campo. Acho que é um grande esforço que o torcedor fez para estar aqui e a gente poder devolver aquele com uma vitória para ele ser muito feliz. Depois, falando de mim que você falou, eu falei antes de ontem na coletiva, falei que a gente sabe que se não toma gol está mais perto de vencer e isso que a gente tentou hoje e tenta sempre. Sabemos que é muito difícil dañar o Flamengo e isso também é por conta do time todo. Te da posibilidad de hacer dos defensas, una con pé, una entrada y esto va ahí para dar segurança no time, para ajudar todo mundo de atrás quando a bola chegar. Rossi, jogo. Fala, Rossi, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória aí. Como é que você avalia essa primeira participação do Jorginho? Você vendo ele de trás ali, nessa distribuição, nesse controle do jogo, o que você acha que ele acrescentou aqui? Não tenho o que falar. É um jogador de top mundial e hoje estar conosco é muito bom, muito feliz para nós ter ele no campo, ter ele no elenco, não só por o que ele dá dentro do campo, sino também para todo jogador que vê ele jogar pode aprender muito e nada, não posso falar muito, ele fala dentro do campo e estamos muito felizes com ele. Una pregunta respondió así. Sí. ¿Cómo viviste el ambiente con la afición en cada extremo del estadio de dos equipos? Bien. Sabíamos que iba a haber mucha gente, mucha afición de Flamengo apoyándonos. Sabíamos que eso existía. Ahora tenemos el partido del viernes también. Fala alto, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre a formação final defensiva. O Flamengo fez uma linha de 5 ali atrás nos últimos minutos. Se isso foi treinado, como é que foi? Porque não é habitual o Flamengo se defender com uma linha de 5, né? No, a gente não em nenhum momento acabou com linha de 5. Não, quizás aquela ansiedade dele por levar todo mundo lá na frente, que não tem nada que perder, faz a gente retroceder um pouco. Somos 11 jogadores que temos que defender e isso demonstra o que esse grupo quer. Esse grupo quer vencer e hoje ficou demonstrado no final do jogo que com os 11 jogadores dentro da nossa área dá para ainda fazer mais difícil a gente tomar gol e isso parte da vitória também. A defesa é muito forte, eu falei sempre, e que todo mundo corra detrás da bola, se sacrificando pelo time é muito importante. O Flamengo deu um recado claro logo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Veio para brigar pelo título. Com uma vitória segura por 2-0 sobre o Esperance, da Tunísia, o rubro-negro não apenas garantiu os 3 pontos e a liderança do Grupo D, como também chamou a atenção da imprensa internacional. O prestigiado jornal espanhol AS não economizou elogios e estampou em sua capa um aviso que ecoa entre os gigantes europeus: "Cuidado, Chelsea". O time comandado por Filipe Luís mostrou intensidade, organização e, principalmente, personalidade para estrear com o pé direito. Arrascaeta e Luís Araújo marcaram os gols que definiram o duelo na Filadélfia, mas o que impressionou mesmo foi o nível coletivo apresentado, uma verdadeira aula de futebol ofensivo que fez até os mais céticos olharem com respeito para o Flamengo nesta competição global. Chat GPT roteirista. A reportagem assinada por Juan Lopezino destacou que o Flamengo jogou como líder do Brasileirão e com autoridade de quem sabe o que quer. Segundo ele, o time apresentou eficiência, ritmo acelerado e um jogo de bola atraente, com destaque para os jogadores-chave na criação. Entre esses nomes, o craque Arrascaeta brilhou mais uma vez. Foi dele o gol que abriu o caminho da vitória, após uma jogada bem trabalhada com Varela e Luís Araújo. O uruguaio não apenas finalizou com precisão, mas também organizou o meio-campo com sua inteligência e leitura de jogo refinada. Em campo, pareceu que o Flamengo tinha muito mais tempo de entrosamento do que o adversário, mesmo em um torneio com pouco tempo de preparação. Além do gol, Arrascaeta controlou o ritmo,
distribuiu passes perigosos e ainda foi essencial na recomposição, algo que surpreendeu até os analistas europeus. No banco, Filipe Luís dava instruções com a calma de quem conhece cada centímetro do campo e cada detalhe da proposta rubro-negra. ChatGPT roteirista. A atuação de Luís Araújo, autor do segundo gol, também mereceu destaque especial na publicação espanhola. Ele recebeu dentro da área, dominou com categoria e bateu de canhota no canto, um golaço que sacramentou a vitória e arrancou aplausos até dos torcedores neutros no estádio. O AS não hesitou em afirmar que o Flamengo sonha alto e que o gol de Luís representa mais do que um simples 2-0, é a materialização de um time pronto para desafiar gigantes. Chelsea, cuidado, dizia a manchete em tom de alerta. E não é exagero. Se o time inglês achava que teria vida fácil na fase de grupos, agora sabe que vai enfrentar um adversário maduro, confiante e com sangue nos olhos. A combinação de técnica sul-americana, organização tática e elenco recheado de estrelas torna o Flamengo um dos times mais perigosos deste Mundial, e esse recado foi dado já na primeira rodada. ChatGPT roteirista. Com a vitória, o Flamengo lidera o grupo D e agora se prepara para o tão aguardado confronto contra o Chelsea, na próxima sexta-feira, às 15 horas, novamente na Filadélfia. O time londrino também venceu na estreia, batendo Los Angeles FC por 2-0, mas sabe que enfrentará um adversário muito mais competitivo. Para Filipe Luís, o duelo será mais do que um jogo, será um teste de fogo, uma chance de provar que a escola brasileira de futebol ainda tem força contra os milionários europeus. E para jogadores como Jorginho, que fez sua estreia com assistência e foi muito elogiado pela postura em campo, o jogo também representa um reencontro com velhos conhecidos. Se o Flamengo repetir o desempenho da estreia, com intensidade, equilíbrio e criatividade, tem tudo para sair de campo com resultado positivo e, quem sabe, dar mais um passo rumo ao inédito título mundial. A nação já está em contagem regressiva. Afinal, quando o manto entra em campo, o mundo inteiro para assistir.